Fala pessoal, tudo bem? Aproveitando que a galerinha aqui de casa foi dar uma viajada e eu fiquei aqui para refletir um pouco sobre algumas questões. Também estava querendo ficar um pouco mais na minha e estava pensando hoje, novamente, porque não é uma coisa nova, é uma coisa que eu já pensei algumas vezes. E eu não sei se isso ocorre para vocês também, mas uma coisa que me pega bastante sobre a questão da finitude da vida, né? Eu tenho muita dificuldade, assim, e isso não tem nada a ver com religião para mim. Eu já fiz parte de uma religião por vários anos, por 20 anos, e eu confesso que me parecia mais simples fazer parte de algo, porque parece que era me dado uma coisa já pronta, né? Eu tinha certezas já sobre o que iria acontecer depois dessa vida, ou por que algumas coisas acontecem e tal. Hoje eu já não posso dizer que eu tenho essas certezas mais, nada contra quem tem, nada contra quem segue uma religião, mas eu optei por trilhar por um caminho mais, vamos dizer assim, talvez seja até um pouco mais complexo, porque você precisa buscar algumas respostas por si mesmo e tentar fazer com que as coisas façam algum sentido, né? E quando eu paro para observar, assim, os relacionamentos que a gente tem, quando eu paro para ouvir uma música, quando a gente consegue apreciar uma obra de arte, até olhando para a natureza e tudo mais, a complexidade de todas essas coisas e também o sentimento envolvido em todas essas coisas, para mim é um pouco, talvez simplista demais e estranho aceitar que isso tudo acaba um dia. E é basicamente isso. Como que se nós morrêssemos, outros viessem, e aí esses outros também morrem, daí mais alguns outros vêm também. E isso é só o ciclo da vida, né? Então, não sei, eu acho que eu ainda não tenho resposta para isso. Estava estudando um conceito, na verdade eu aprendi hoje sobre um conceito chamado o problema difícil da consciência. Dei uma pesquisada sobre isso, é de um cientista, um estudo que ele fez em 1995, sobre algumas questões que a ciência ainda não responde totalmente, né? Que o que ele diz basicamente, mas isso eu estou sendo bem raso mesmo, também nem parei para aprofundar muito conhecimento com relação a isso, mas basicamente que a gente não pode afirmar que a consciência é só uma sopa química, né? Ela é algo mais do que isso. Então, eu tenho um pouco mais de tendência a acreditar nisso, não olhando para um lado fantasioso, olhando a vida, olhando para essas coisas com um olhar fantasioso, mas porque para mim eu não vejo muito sentido em as coisas simplesmente acabarem, especialmente quando eu olho para as minhas filhas assim, eu penso no amor que eu tenho por elas, no relacionamento que a gente tem. E aí você não precisa nem ter filho, mas pense em alguém que você ama, e você simplesmente aceitar que isso vai acabar e é isso, e deu, entendeu? Eu tenho essa dificuldade, não tô falando que meu ponto de vista tá certo, eu não tô aqui para provar nada para ninguém, mas eu já refleti algumas vezes sobre essas questões e hoje fiquei um pouco mais pensativo, né, com relação a isso. Também, não que tenha algo muito a ver, ou talvez até tenha, porque eu assisti um filme chamado Into the Wild, eu não sei se vocês já assistiram, ele tem até, dá pra assistir de graça no YouTube, e é sobre esse rapaz que ele se recusa a seguir os moldes da sociedade, né, de que você se forma, você tem que construir uma carreira, você tem que obter coisas,
para ser considerado uma pessoa de sucesso, né? É baseado numa história real. Ele abriu mão de tudo e foi viver um sonho. Ele queria viver longe da sociedade, queria viver na natureza. Vale a pena assistir o filme, não vou dar muito detalhe aqui até para não dar spoiler. E eu tenho visto também, assim, acompanhando até alguns youtubers e vendo alguns canais de mochileiro e tal, algumas pessoas que elas de alguma forma já fizeram parte do mundo corporativo e elas decidiram abrir mão de tudo para sair pelo mundo. Uns saem de Kombi, outros saem de, sei lá, bicicleta, outros saem de moto, uns saem a pé. E eu já parei para refletir sobre isso. Parece que tem, eu não sei se é uma coisa que sempre existiu ou se é uma coisa que está mais aflorada agora na nossa sociedade atual. Mas me parece que tem havido um despertar das pessoas com relação ao tipo de vida que a gente vem vivendo, né? Porque hoje é considerado, especialmente aqui onde eu moro atualmente nos Estados Unidos, é um país incrível, maravilhoso, lindo, assim como o Brasil também é. É diferente, obviamente, mas assim, também o nosso país é um país lindo, Brasil, maravilhoso. E eu também tenho percebido essas características no Brasil. Eu acho que está meio que espalhado no mundo inteiro, mas é que para você ser considerado uma pessoa de sucesso, tudo é muito ligado ao que você tem, ao que você construiu externamente, ao que você construiu materialmente. E parece que nunca há um momento de satisfação, você sempre precisa ter mais. E isso é disfarçado, é colocado numa roupagem de... É até tido como progresso, né? Se você é uma pessoa que sempre está buscando, que sempre está adquirindo mais coisas, você é tido como uma pessoa que é disciplinada, que é uma pessoa que está sempre melhorando a si mesmo, está buscando atingir seu pleno potencial. E enquanto que uma pessoa que se recusa a fazer isso dessa forma, que se contenta com um pouco menos, que se contenta com o que tem, que aos olhos da sociedade não parece tão ambiciosa, é tida como medíocre, né? Então é mais ou menos assim, se você tem um carrinho mais ou menos, um carrinho velho, ou então se você nem tem um carro, se você tá ok com isso, você acaba sendo taxado de medíocre, né? Assim, é tipo assim, você não tem ambição, você não tem perspectiva. Mas eu tenho percebido que o mundo atual que a gente vive, ele tem puxado muito a corda. Tem puxado muito a corda para esse lado do ter, né? Dá até meio que um pouco de nó na cabeça quando uma pessoa chega para você e pergunta assim, ou até você mesmo, né? O que você é? Normalmente a gente acaba se identificando com a profissão que a gente faz, né? Eu sou um médico, sou um advogado e tal. E a gente não para pensar quem de fato nós somos, né? Porque essas coisas são coisas que nós fazemos, mas um dia a gente não vai fazer mais, né? Então quer dizer que quando eu me aposentar, então o médico se aposenta, ele então perde a sua essência, porque ele era um médico, ele se aposentou, ele não é mais um médico. Eu acho que a gente está esquecendo de olhar para dentro e tentar entender quem nós somos, né? E não o que nós fazemos, e não o que nós temos também. Enfim, perguntas que para mim são muito difíceis de serem respondidas, talvez para algumas outras pessoas são mais simples, mais fáceis. Me digam o que vocês acham, compartilhem aí as ideias de vocês. E eu acho que é basicamente isso. Só queria conversar um pouquinho sobre essas coisas que têm passado na minha mente. E é isso. Valeu, pessoal.